Olá, previdenciarista, tudo bem? Meu nome é Jéssica. Eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária mesmo sem ter experiência. Bora lá que o vídeo de hoje está super especial. Eu vou te ensinar de uma vez por todas para você não ter mais dúvidas as 4 regras de transição que mais aparecem, que mais são importantes. Na verdade, são 10 regras de transição da reforma da Previdência no total. Porém, eu escolhi aqui as 4 regras que se referem ao antigo benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que são os que mais aparecem aí e eu acho que são os mais importantes para vocês. Bora lá? Certo, Jéssica, mas o que eu vou aprender nesse vídeo ao final das contas? Bom, primeira coisa, você vai entender as regras de transição de uma forma prática e como aplicar elas em cada caso. Vai conseguir também diferenciar as fórmulas de cálculo de cada uma delas, porque acredite você ou não, elas não são iguais para facilitar aí a vida do previdenciarista. E por fim, mas como sempre não menos importante, entender essas regras vai facilitar para você a compreensão de qual é o melhor benefício para o seu cliente. Não tem jeito, se você quer entender qual é o melhor benefício para ele, você precisa entender as regras de transição, tá? Mas, como eu sempre falo para vocês aqui, é importante que você assista esse vídeo até o finalzinho, anotando tudo, compreendendo, pausa, volta se não entendeu. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários, não deixa de mandar suas dúvidas no comentário. Por que é tão importante? Cada regra de transição, ela é vista, ela é entendida de uma forma diferente. Por mais que alguma você já conheça, talvez eu possa trazer aqui nesse vídeo alguma informação que você ainda não tem. Então, compreenda cada regra de transição. Segunda coisa, é impossível fazer um planejamento previdenciário sem conseguir compreender e internalizar aí todas as regras de transição. Então, eu sei que esse é um sonho de muitos previdenciaristas, especialmente que estão começando. Então você precisa entender isso aqui para começar, para dar o primeiro passo aí para fazer planejamento, tá? E por fim, você precisa mesmo assistir esse vídeo até o final, porque lá no final tem uma surpresa, mas é só para quem ficar no vídeo até o final, tá? Senão não adianta, não vai ter surpresa. Bom, e como eu já disse, além de ser um assunto, né, muito importante para você no dia a dia, o planejamento previdenciário, ele também depende quase que exclusivamente das regras de transição. É por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês, porque sempre geram muitas dúvidas, né, em relação às regras de transição, quando que eu aplico, mas tem regra igual, não tem? Tem regra de fator previdenciário, já ouvi muitas loucuras por aí em relação à regra de transição. E eu me lembro também que na época que começaram a falar de reforma, a falar de regra de transição, lá em 2019, os estagiários eles tinham muita dúvida com relação a isso. E eu sei que essa é uma dúvida de vocês também, que o meu direct está sempre cheio de perguntas sobre regra de transição. Então, por isso eu resolvi trazer esse assunto aqui hoje, tá? Eu sempre digo para vocês, especialmente lá no Instagram, que eu não sou uma espécie de super heroína do previdenciário. Pelo contrário, eu sou uma pessoa exatamente como você que está aí do outro lado da telinha, que estudou muito para um assunto, que se dedicou muitos anos a esse assunto, e é por isso que hoje eu consigo trabalhar o direito previdenciário de uma forma tão natural, porque na verdade ele já faz parte de mim há muitos anos, tá? E na época que começou a reforma, começou assim, né, aqueles assuntos, enfim, vai ter reforma da Previdência, não vai ter reforma, vai para o Senado votar, vai para a Câmara e o presidente vetou tal coisa, enfim, foi uma confusão danada. Então a gente ficou aí, né, do final do governo do Temer, que ele tentou aprovar a reforma, não conseguiu, e aí depois o Bolsonaro ainda demorou alguns meses, né, trabalhando em cima disso, em cima da reforma da Previdência, até conseguir fazer de fato a aprovação. E eu vi assim, gente publicando livro, um monte de gente falando vai acontecer assim, vai acontecer assado, e o pessoal se matando de estudar por uma coisa que ainda não tinha acontecido de fato. Eu entendo, hoje eu entendo, eu olho porque a gente está aqui agora num viés mais de ensino. Eu entendo que muita gente usava isso para criar conteúdo em cima disso. Porém, pra gente que trabalhava na época, não fazia muito sentido. Então, assim, aquilo não estava acontecendo de fato. A reforma pra gente só ia ter validade depois de algum tempo da aprovação dela, assim. Ainda nem naquele momento da aprovação não teria tanta validade assim, porque na prática o
os casos que chegavam no escritório não tinham nada a ver com a reforma, eram uma maioria já de direito adquirido antes da reforma. A verdade é que eu passei esse ano inteiro que ficaram falando de reforma, falando disso, falando daquilo, falando daquilo, falando daquilo. Eu fiquei, tá bom, gente, legal. Completamente alienada a reforma. Falei, olha, eu só vou parar para estudar isso na hora que o texto realmente for aprovado, porque eu não tenho tempo, eu tenho um bebê, eu tenho muito trabalho aqui para fazer e eu não tenho tempo para isso. Eu não vou ficar aqui me matando para estudar uma coisa que ainda não foi aprovada, ficar estudando o texto e tal, da PEC, parará. E aí, essa reforma foi aprovada. Na semana seguinte da aprovação, os estagiários me enlouqueceram, cheio de perguntas. Jéssica, pelo amor de Deus, e não sei o quê. E junto com eles vieram o pessoal do atendimento, né? Que fazia atendimento ao cliente lá no escritório, falando assim, pelo amor de Deus, o pessoal tá ligando, eu não sei explicar, eu não sei falar. E junto vieram o pessoal do atendimento, falando, Jéssica, pelo amor de Deus, os clientes estão perguntando, tá saindo no Jornal Nacional, William Bonner só fala disso. Boa noite. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque o cliente, ele quer saber e eu não sei explicar. Eu falei, gente, eu não estudei a reforma ainda não. Nem ia estudar por agora, mas enfim, né? Tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar e eu vou trazer algumas respostas para vocês. E aí eu fui estudar. Comecei pelas regras de transição, que eu achei que valiam mais a pena, porque era a primeira coisa que a gente usava daquele texto da reforma, né? Juntamente com o novo cálculo, enfim. E eu comecei pelas regras de transição naquele fim de semana. Eu falei, quer saber, eu vou começar por aqui. E eu passei 2 dias debruçada em cima das regras de transição para eu conseguir realmente entender o que era verdade, né? A mídia estava soltando um monte de coisa, tinha relatório para tudo que é lado, resumo da regra de transição, e eu falei, gente, o que disso é verdade, o que não é? E aí eu fiz um e-book simples com algumas regras de transição, que na verdade eram as que a gente utilizava lá no escritório, trazendo onde ela se aplicaria, né? Qual era a fórmula de cálculo, qual era a previsão legal daquela regra de transição para o pessoal conseguir. Eu fiz esse e-book numa linguagem muito simples, muito tranquila, porque eu queria que não só os estagiários que tinham contato com o direito compreendessem, mas também as meninas do atendimento pudessem só dar uma olhadinha rápida e conseguir entender. Então ele é um resumo muito prático, sabe? Muito pontual para você aplicar. E aí fiz e distribuí, depois sentei com cada um e dei uma explicadinha básica, né? Sobre o que era, e exatamente nesse ponto que eu queria chegar com você. Eu consegui resumir ali aquela confusão, aquele furacão da reforma da Previdência, né, na parte das regras de transição, e consegui explicar para eles de uma forma prática. E essa explicação que eu quero trazer para vocês hoje, uma explicação prática, uma coisa que é assim, você olhou, entendeu e consegue usar aquilo sem grande dificuldade, sabe? Porque eu acho que é isso que falta muito. Vocês têm acesso a muito material, a muito conteúdo teórico, a muita coisa, e na verdade entender como que aquilo funciona de verdade, ninguém costuma falar muito, e esse é o viés que eu sempre tento trazer aqui para vocês, que é o viés prático, tá? Então bora lá pra gente começar logo, parar com esse enrolation aqui e começar logo falar sobre essas regras de transição. Antes da gente falar da primeira, eu só quero te lembrar que a reforma ela trouxe 10 regras transitórias diferentes. Hoje nós vamos falar de 4 delas que especificamente se tratam de regras para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. É importante vocês terem isso em mente porque essas regras elas têm um objetivo direto de atender aquelas pessoas que antes se aposentariam por tempo de contribuição. Tá? Porque se você não olha para essas regras com esse olhar, você acha que elas não fazem muito sentido, ok? Então, tente olhar para essas regras pensando assim, essa pessoa que vai usar essa regra ia antes se aposentar por tempo de contribuição. Então, não é uma pessoa que só tinha 2, 3 anos de contribuição, sabe? 5 anos de contribuição. Uma pessoa que já estava com um tempinho mais avançado, né? E que teria possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição, tá bom? Primeira regra de transição, pedágio de 100%. E aí essa regra tem um requisito que a maioria das pessoas esquecem, que é a idade mínima. Sim, o pedágio de 100% todo mundo sabe o que é, eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas antes você precisa saber que para entrar na regra do pedágio de 100%, a pessoa precisa ter 60 anos se for um homem e 57 anos se for mulher. Lembra que aqui essa idade é fixa, tá? Então, independente de
né, quantos anos a pessoa tem agora ou no ano que vem, ela não é progressiva. É 60 anos para o homem, 57 anos para a mulher e ponto final, tá? Com relação ao tempo de contribuição, também não importa quanto tempo de contribuição ela tinha na época da reforma. O que importa é, eu vou ter que contribuir com o dobro desse tempo. Então imagina o seguinte, tem lá uma mulher que está com 57 anos e ela tinha, na época da reforma, 27 anos de contribuição. Né? Lá em 12/11/2019, ela tinha 27 anos de contribuição. Ou seja, faltavam 3 anos para ela de contribuição para que ela conseguisse se aposentar. Além desses 3 anos que faltavam, ela vai ter que contribuir com o dobro do tempo. Então, ela vai se aposentar agora com 57 anos de idade, né? E desde que ela tenha 33 anos de tempo de contribuição. Deu para entender? Então, primeira coisa, verifique a idade. Só vai se enquadrar se tiver idade, ok? Segunda coisa, verifique o tempo de contribuição na data da reforma. Achou esse tempo? Pega o tempo mínimo da regra antiga, subtrai por ele e acresce o dobro. Então, se faltavam 3 anos, além do que faltava, ela vai ter que contribuir com o dobro desse tempo. Se faltava 3, ela vai ter que contribuir com 6 anos ainda, tá? Então, vai se aposentar aí com 33 anos de tempo de contribuição. Essa regra, gente, não é difícil, não tem mistério, não. A questão é que, nessa regra, ela tem a melhor forma de cálculo. Isso não é uma coisa maravilhosa, não, gente. Não é uma coisa, nossa, essa regra é maravilhosa. Eu, particularmente, nunca atendi um cliente que fosse se beneficiar dessa regra de verdade, na prática. Por quê? Porque você precisa de muito tempo de contribuição, na verdade. Você precisa contribuir com muito tempo. Era óbvio que ela tinha que ter alguma coisa de bom, né? Porque senão não faria sentido ter essa regra de transição. Por isso, a fórmula de cálculo dela é a melhor e a gente já vai tratar a fórmula de cálculo. Mas tenha em mente o seguinte, são raros os casos em que um cliente vai de fato se beneficiar dessa regra financeiramente, tá bom? Beleza, Jéssica, mas e aí? E essa fórmula de cálculo mais vantajosa? Como que ela funciona? Simples, você vai fazer uma média aritmética de 100% dos salários de contribuição desde 1994 até a data da aposentadoria, né? A data do requerimento. Fez uma média disso aí, é esse que vai ser o valor da aposentadoria, esse vai ser o valor da RMI. Por que, gente, que ela é melhor? Porque não há aqui nenhum redutor, diferente de todas as outras regras, uma que tem fator previdenciário, outra que tem um fator mesmo da redução, o 60%, né, que está no cálculo novo. Então, assim, não tem nenhum redutor aqui, é 100% do salário-benefício. Então, você vai só fazer o cálculo aí da média e esse vai ser o valor da aposentadoria. Lembrando também que essa regra, ela vale tanto para o regime geral quanto para servidores públicos, ok? Então, ela está aí atendendo esses 2 tipos de segurados, beleza? Segunda regra de transição que nós vamos falar é o pedágio de 50%. O pedágio de 50% não tem uma idade mínima. Ele é diferente da regra de transição anterior, tá? Então, você não precisa ter idade mínima nenhuma aqui. Aqui, o requisito para se enquadrar dentro dessa regra de transição, na verdade, é o tempo de contribuição que você tinha antes da reforma. Então, primeira coisa que você vai fazer é fazer um cálculo de tempo de contribuição para o seu cliente aí, antes do tempo da reforma. Se ele era homem, ele precisa ter no mínimo 33 anos de contribuição, até 12/11/2019. Se era uma mulher, precisa ter no mínimo 28 anos de contribuição, até 12/11/2019, tá? Então, ele precisava estar pelo menos a 2 anos de se aposentar. E aí, você fazendo esse cálculo, vamos imaginar aqui o seguinte, tem um homem, seu João, né, que é sempre figura aqui nos nossos vídeos, seu João estava aí com 34 anos de contribuição e veio a reforma da Previdência lá em novembro de 2019. Faltava um aninho para o seu João se aposentar. Seu João, ele pode se beneficiar dessa regra de transição do pedágio de 50%, mas para isso, ele vai ter que pagar um pedágio, que é exatamente metade do tempo que faltava. Se faltava um ano, metade disso são 6 meses, ou seja, seu João vai se aposentar agora não mais com 35 anos de contribuição, e sim com 35 anos e 6 meses de contribuição. Fácil? Entendido? Isso aqui é moleza, melzinho na chupeta para vocês. E a fórmula de cálculo, gente, eu gosto de falar, não sei se esse é o termo técnico correto, eu acho que não, mas enfim, que a fórmula de cálculo dessa regra de transição
é uma fórmula de cálculo híbrida, Jéssica. Não confunde a minha cabeça. O que significa isso? Bom, nas outras regras, a fórmula de cálculo, ela tá 100% dentro do cálculo novo, ou seja, do que a reforma da Previdência trouxe de novo para a fórmula de cálculo, tá? Aqui não. Uma parte do cálculo, ela é feita de acordo com as novas regras e a outra parte com uma regra antiga. Então, assim, pode ser que isso prejudique o seu cliente. Na maioria dos casos é o que acontece. Vamos lá que eu vou te explicar como que isso acontece. 100% dos salários e benefícios. Essa é a regra nova, porque vocês sabem que antes era 80%, né? Dos maiores salários, exclui os 20% menores. Agora é 100%. Então, pega e faz uma média aí de 100% dos salários de contribuição a partir de 94. Beleza. Achou esse valor? Esse valor deu lá X. Você vai pegar esse valor e vai aplicar o fator previdenciário. E aí, eu vou dar uma pausa aqui para rebater o que muita gente espalha por aí, que é que o fator previdenciário acabou com a reforma da Previdência, porque isso é uma absurda e grande mentira. O fator previdenciário não acabou com a reforma, tá? Ele não foi extinto através da reforma da Previdência, até porque temos uma regra de transição que aplica o fator previdenciário. Então, ele pode ter acabado por um novo tipo de benefício, para outras regras de transição, mas aqui dentro ele continua. E para ser bem sincera para vocês, essa é a regra que as pessoas mais vão utilizar. Então, assim, é uma verdadeira fake news dizer que o fator previdenciário foi extinto através da reforma da Previdência, tá bom? Se alguém te disse isso, você vai agora ensinar para essa pessoa que isso é mentira, porque o fator previdenciário é aplicado sim no momento do cálculo da regra de transição do pedágio de 50%. Se você não sabe calcular fator previdenciário, se você acha que isso é difícil, se você tem uma complicação aí com o fator previdenciário, corre lá no meu Instagram, porque lá tem, depois que terminar de assistir o vídeo, né, gente? Porque lá tem um post super explicativo, descomplicando aí o fator previdenciário, ensinando para vocês que isso não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, que isso não é um fantasma. Logo, eu trago aqui um vídeo pra vocês sobre o fator previdenciário também. Mas por enquanto, corre lá, aproveita, me segue, manda um direct, fala um oi lá, fala, Jéssica, eu vim lá do seu vídeo no YouTube, que eu vou adorar te recepcionar, tá bom? Agora vamos lá para a regra dos pontos, que é a nossa terceira regrinha aqui que a gente vai aprender hoje. E aqui, antes de começar a explicar essa regra, eu já vou desconstruir mais uma coisa que as pessoas saem divulgando por aí sem saber o que é de verdade, o que é a essência daquela legislação, tá? Eu já ouvi muitos previdenciaristas dizerem assim: ah, essa regra de pontos aí é a mesma coisa daquela regra antiga de pontos lá, 85-95. Gente, isso é uma mentira. Eu vou te explicar o porquê e vou te dar o meu ponto de vista. A regra 8595, que foi criada lá para aplicação do fator previdenciário, ela não determinava a concessão do benefício. Ela determinava apenas como seria feito o cálculo daquele benefício concedido. Então, existia um benefício. Que benefício? Que era a aposentadoria por tempo de contribuição. Ponto final. Se a pessoa conseguisse alcançar os 35 anos ali e, além disso, conseguisse alcançar aquela pontuação mínima somando com a idade, não seria aplicado o fator previdenciário. Então, a regra em si, ela não determinava a concessão do benefício, ela determinava a fórmula de cálculo. Aqui é diferente, porque a gente trouxe para uma regra de transição e é uma regra de concessão. Aqui, se você não conseguir atingir a pontuação, por mais que você tenha o tempo de contribuição, o benefício não vai ser concedido. Então, vocês conseguem entender a diferença de essência das duas regras? Portanto, elas não são a mesma coisa nem aqui, nem lá na China, tá? Vamos lá. Então, como que funciona, Jéssica? Que regra é essa, afinal? Primeira coisa, é uma regra de pontos, ou seja, eu vou ter que alcançar uma pontuação mínima determinada pela legislação e essa pontuação ela é formada por dois requisitos, o tempo de contribuição e a idade da pessoa. Então, eu vou somar tempo de contribuição mais idade. Se deu aquela quantidade de pontos ali, beleza, eu entro nessa regra. Lembre-se o seguinte, dentro dessa quantidade de pontos, precisa ter um tempo de contribuição mínimo. Então, por exemplo, a pontuação agora em 2022 está de 99 pontos para os homens e 89 pontos para as mulheres. Então, imagine aí uma senhorinha que tem 80 anos de idade e que tenha 9 anos de tempo de contribuição. Ela pode utilizar essa regra? Não. Por mais que somando a idade dela com o tempo de contribuição,
alcance a quantidade de pontos, ela não tem o tempo mínimo de contribuição, que é qual? 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Então esse é um dos requisitos aqui que muita gente esquece. Eu já vi advogado peticionando, esquecendo de conferir se aquela pessoa tinha o tempo mínimo, tá? Então, por favor, vocês que são aqui as minhas fadas maravilhosas, não vão cometer esse erro, porque vocês aprenderam aqui que você precisa ter um tempo mínimo de contribuição. Quer dizer, o seu cliente, né? Porque vocês são jovens, vocês não vão aposentar agora. 35 anos para o homem, 30 para a mulher. Somado a idade, isso precisa dar 99 pontos para os homens em 2022 e 89 pontos para as mulheres. Lembrando que essa pontuação vai subir 1 ponto a cada ano, até chegar em 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. E aí a gente encerra. Isso se, é claro, a legislação não mudar até lá de novo, né, gente? Beleza! E aqui a gente vai calcular agora como que é o salário-benefício dessa pessoa. O salário-benefício vai ser, gente, padrão. Média aritmética, 100% salário de contribuição a partir de 94. Vocês não aguentam mais ouvir eu falando isso, né? Mas é porque é só assim que memoriza. Então, faz a médiazinha de 100% de salários a partir de 94 para cá. E dessa média, então essa média deu ali, vou colocar um valor aqui aleatório, tá? R$100. Dessa média você vai pegar e vai aplicar 60%, que dá R$60. Ótimo. Só que você vai, nesses 60%, você vai acrescentar 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 anos para os homens e os 15 anos para as mulheres. E aí, agora eu quero que você pare aqui. Se eu tô te falando que uma mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição para se aposentar, nessa regra, e um homem 35, é óbvio que eu já vou somar 15 anos a mais nessa pontuação aqui. Se eu vou somar 2% para cada ano, e se eles são obrigados a terem 15 anos a mais de contribuição aí, cada um, né, para conseguir usufruir da regra, é óbvio que o cálculo vai começar em 90%, tá? Então essa regra, ela tende a ser mais vantajosa do que a regra anterior do pedágio de 50%, tá? Porque o valor aqui costuma ser um pouquinho melhor de aposentadoria. Então tenha isso em mente aí para você aplicar para o seu cliente. Aqui o cálculo vai sempre começar em 90%, no mínimo. Porque se eu tenho 15 anos a mais para o homem, 15 anos a mais para a mulher, que é obrigatório ter, eu vou ter que somar 30% a mais aí nesses 60%. Então vai começar sempre em 90% do salário-benefício, a RMI, beleza? Então lembra disso na hora de fazer o cálculo, porque isso é super importante, beleza? E vamos para a nossa quarta e última regra, que é a regra da aposentadoria por idade progressiva. Obviamente que se o nome está dizendo que a idade é progressiva, que a idade vai subindo com o passar do tempo, tá, gente? Hoje a gente está em 62 anos e 6 meses para os homens e 57 anos e 6 meses para as mulheres. Jéssica, e tem tempo mínimo de contribuição para essa regra? Sim, o tempo mínimo de contribuição é o tempo antigo, então 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Tendo isso e tendo a idade, já pode ter direito a essa regra, beleza? Segunda coisa, essa regra, como eu disse, a idade é progressiva, ou seja, vai subindo 6 meses a cada ano que passar. Lembrando que o teto dessa progressividade é de 65 anos para os homens, então quando chegar lá em 65 anos para os homens vai parar, e quando chegar em 62 anos para as mulheres vai parar. Jéssica, mas por que vai parar? Óbvio, né? Porque a regra atual, ela limita em 65 para o homem e 62 para as mulheres. E a regra transitória, ela não pode ser menos benéfica do que a regra atual. Não faria menor sentido legislativo isso. Nem sei se existe o termo sentido legislativo. Mas se não existe, é um termo nosso, acabamos de criar. Jéssica, e aí? Como que é a regra de cálculo? A mesma absoluta coisa. Gente, é a mesma coisa da regra anterior. 60% do salário-benefício que foi calculado, né, em cima da média aritmética de 100% das contribuições, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Ou seja, do mesmo jeito que a regra anterior, esse cálculo aqui sempre vai começar em 90%. E aí, dependendo do tempo de contribuição que a pessoa tiver,
pode subir um pouquinho mais. Bom, gente, quero saber o seguinte. Tu achou difícil? Me responde aqui nos comentários. Eu quero saber, você achou difícil? Não é difícil, tá? O que você precisa é aplicar. Então, agora que você já está pronta aí para aplicar, vamos revisar aqui? A gente aprendeu hoje pedágio de 100%, lembrando que ele tem uma idade mínima e tem que contribuir com o dobro do tempo que faltava na época da reforma da Previdência, tá? Temos também o pedágio de 50%, que tem que contribuir com metade do tempo que faltava na época da reforma da Previdência, tá? E só se enquadra nessa regra quem estava há menos de 2 anos de se aposentar na época lá da reforma, não tem idade mínima para o pedágio de 50%. Aprendemos também as regras de pontos, então, lembrando, ela não é a mesma coisa do que a regra de pontos lá 85/95 que institui o fator previdenciário, tá? Não são a mesma coisa. Aprendemos que a pontuação ela é progressiva, ela vai parar lá em 105 pontos para os homens, em 100 para as mulheres, mas hoje ela está em 99 para os homens e está em 89 para as mulheres. Aprendemos por último, nossa última aqui, regrinha de transição, que é a idade mínima progressiva, que está em 62 anos e 6 meses para os homens e 57 anos e 6 meses para as mulheres, agora em 2022. Lembrando que a idade progressiva ela vai subindo 6 meses a cada ano, até chegar em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Antes da gente acabar esse vídeo, como eu tinha prometido, uma surpresinha para vocês. Você se lembra que lá no início do vídeo eu falei que eu fiz um e-book a respeito dessas regras de transição, né? Que é um resuminho desse vídeo que eu fiz aqui para você agora. Então, se você não anotou, porque deveria, né? Mas caso não tenha anotado, ou ainda assim que anotou, mas quer o material que eu preparei, né? Porque lá tem outras regras de transição, além dessas que eu falei aqui para vocês. Eu preciso que você vá lá no meu Instagram, tá? Se você não estiver me seguindo ainda, me segue e manda um direct para mim falando assim, Jéssica, eu vi seu vídeo no YouTube e eu quero o e-book das regras de transição, tá? Deixa seu e-mailzinho lá no direct que eu vou enviar para você esse e-book totalmente de graça. Um beijo, porque não é qualquer um que faz isso aqui nessa internet, tá? Curte aqui se você não tá inscrito no canal, porque eu não acredito que você não esteja ainda, né? Eu não acredito. Mas se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e lembra de ativar o sininho, que é pra você ver quando eu coloco o vídeo aqui, porque esses vídeos são sempre do babado. É isso, gente. Até mais. Um beijo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês.